Desde já eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoaste muitíssimo, e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Até aqui. Nós começamos a leitura deste livro de 1 Crônicas. E quem já teve o hábito, já teve a oportunidade de ler este livro, nós encontramos aqui do capítulo 1 ao capítulo 9, uma genealogia. O que é isso, pastor? Uma genealogia. É a respeito de alguém que começa a falar que gerou a tal pessoa, que gerou a tal fulano, e assim vai. Aqui nós vemos quase mais de 500 nomes. Muitas vezes passamos por este livro e quando anotamos que é uma genealogia, nós passamos em branco. Eu não vou ler isso, eu não quero ler isso, isso não vai me trazer nada de interessante. Somos muitas vezes preguiçosos em ler. É uma leitura difícil, uma leitura de difícil compreensão. São repetição de nomes e mais nomes. Mas o autor, ele interrompe essa genealogia no meio dela para citar a vida de um homem, que o nome dele é Jabes. Talvez o autor pense assim, quando olha e está escrevendo, Jabes, não, só um pouquinho. Eu preciso falar o que esse homem fez. A atitude que ele tomou, que mudou a sua vida. Aqui a palavra de Deus nos diz, capítulo 9, que Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. E sua mãe chamou ele de Jabes, porque ela lhe teve com muitas dores. E antigamente, o nome ele tinha uma ligação muito forte com a pessoa. O nosso nome tinha uma ligação muito forte. Nós temos exemplo de Jacó, que era o enganador. Que isso depois Deus mudou o nome dele para Israel. Temos também Noemi, que significava a graciosa. Também Malom e Quilom, que significa os fracos. Também Salomão, o rei Salomão, que significa o rei da paz. Antigamente os nomes tinham muita ligação com a pessoa. E nós vemos este homem Jabes, que é chamado dessa forma porque ele causou muitas dores à sua mãe. E eu fico imaginando, entrando no lugar de Jabes e pensando assim, que nome é esse que minha mãe me deu? Talvez ela sim causou muitas dores, porque antigamente não existiam cirurgias para os partos. Eram só partos normais e muitas vezes isso causava um sofrimento para a mãe e também para o filho. Muitas vezes o filho saía deformado da mãe, com o braço quebrado, com uma perna torta, porque o parto era difícil. E talvez ele pense assim, que nome é esse que minha mãe me deu? E as pessoas talvez olhavam para Jabes e logo pensavam, ali vai o que causa dor. Ali vai o homem que causa dor. Eu não quero andar com ele não. Longe de mim andar com esse sujeito. Vai me causar dor também. E talvez Jabes andou algum tempo da sua vida com esse encargo, com esse peso de carregar este nome. E talvez sua vida foi um tanto triste por isso. Porque estudando outros livros nós entendemos que ele andava muito sozinho, que as pessoas não queriam andar com ele, ter uma amizade com Jabes. E talvez ele cresceu na sua infância solitário, talvez até a sua família o rejeitou, pela causa que ele causou à sua mãe, e a sua mãe tinha muitos outros filhos, e talvez ela não se importava com aquele que lhe causou muitas dores. Mas Jabes
Um dia ele invoca ao Deus de Israel. Ele se levanta e talvez ele pense: eu vou invocar este Deus, e este Deus ele vai mudar a minha vida, ele vai mudar a minha situação, a minha trajetória. Então ele faz esta oração, que está contida neste livro. E ele fala, dizendo: tomara que me abençoaste muitíssimo, e alargues as minhas fronteiras, e que tua mão esteja sobre mim, e que não me sobrevenha nenhum mal. Então nós olhamos essa oração e começamos a pensar no primeiro momento, que nos fala sobre bênção, sobre alargar as fronteiras, e logo nós pensamos em algo material, bênção. Logo quando ouvimos a palavra bênção, é algo material, é um carro, Deus vai me abençoar, é uma casa. Nós não entendemos o que significa a palavra bênção. Muitas vezes as pessoas correm atrás de bênçãos e mais bênçãos para a sua vida. Muitas vezes as pessoas pensam que Deus é algo que nós temos que chegar a Ele para pedir algo, e quando ganhamos, não precisamos mais dEle. Achamos que Deus é o Aladim. Vamos lá e fizemos 3 pedidos a Ele. O que nós precisamos, o que nós queremos, e está tudo certo. Queremos uma bênção. Ouvimos falar de bênção, nos alegramos, bênção, bênção. Mas eu digo para você que a palavra bênção ela vai muito além de algo material, de algo físico, de uma cura. Ela vai muito além disso. Ser abençoado pelo Senhor é muito mais do que isso. Ser abençoado pelo Senhor, abençoado muitíssimo, é ser abençoado espiritualmente. É ter uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de dedicação a Ele. Ser abençoado por Ele é ser usado por Ele, é querer estar no centro da sua vontade. Ser abençoado por Ele é entregar a nossa vida por Ele, Ele mudar a nossa situação, nos curar a nossa alma, mudar o nosso modo de caminhar, nosso modo de agir. É abrir a nossa visão e entender os propósitos de Deus para nossas vidas. Entender que vai muito além do meu eu, do eu, de tudo para mim. Entender isso é ser abençoado muitíssimo pelo Senhor. E é esta oração que Jabes faz ao Senhor: eu te peço, Deus de Israel, que me abençoes muitíssimo, que alargues as minhas fronteiras. Logo pensamos também, alargues as minhas fronteiras. Talvez pensamos, aqui Jabes está pedindo algumas terras para Deus. Está pedindo talvez uma juntinha de boi, uma fazendinha, mas vai muito mais além do que isso também. Aqui ele está falando sobre oportunidades. Oportunidades. Deus, alargue as minhas fronteiras, Pai. E eu faço uma ligação com o primeiro pedido dele: Senhor, me abençoes muitíssimo, Pai, para que eu venha ser uma bênção para as outras pessoas. Alargue as minhas fronteiras, Pai. Me dá a oportunidade, Senhor, que eu venha ser usado por Ti e venha ser uma bênção espiritual, Senhor Jesus. Oportunidades. Ele pediu oportunidades para pregar, talvez, para anunciar quem era aquele Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que ele conheceu e começou a mudar a vida dele através de uma oração. E ele continua: Deus, que tua mão esteja sobre mim, Pai. Não adianta eu pedir, fazer aqueles 2 pedidos sem pedir que a mão de Deus esteja sobre mim. A mão de Deus sobre mim é o cuidado, é o sustento, é a nossa força. Como diz Isaías capítulo 40,
Quem na concha de suas mãos mediu as águas da terra e tomou medida aos céus a palmos. É o Deus Todo-Poderoso que Ele está dizendo aqui, a mão de Deus sobre nós. É a mão que nos sustenta. Mas muitas vezes nós não entendemos a grandeza que é o nosso Deus. Não entendemos o quanto nós somos dependentes deste Deus Todo-Poderoso. Não entendemos que poder é esse que Ele tem, onisciente, onipotente, onipresente. Está em todo lugar, tem todo o poder, tem ciência de todas as coisas. Nós não sabemos quem é o Deus que nós servimos, muitas vezes. Porque se nós soubéssemos quem Ele é de verdade, nós iríamos adorar e servi-lo a Ele como convém. Mas não, as nossas orações são orações partidaristas. Nós somos egoístas e pedimos mais. Deus abençoa a minha vida, me dá algo, Senhor Jesus. E logo depois cessa a nossa oração, cessa o nosso momento com Ele. E muitas vezes é por este motivo que tantas coisas são travadas na nossa vida. Talvez passamos meses e meses a Deus pedindo uma cura física. E Deus, Ele é o Jeová Rafa, é o Deus que cura sim. Mas nós estamos tão focados naquele problema nosso, que toda vez que nós levantamos a voz em oração, nós só sabemos dizer, Deus me cura. A nossa oração está baseada somente no nosso problema. Deus me cura. Quando na verdade, não é isso que Deus quer ouvir de você. E é o que vai fazer destravar tudo na nossa vida. O que vai fazer as coisas acontecer de verdade em nós é quando nós darmos valor a Deus, ao que Ele é e não o que Ele pode fazer por nós. É o que Ele é e não o que Ele pode fazer, o que suas mãos podem fazer por cada um de nós, mas sim o que Ele é, o que Ele representa na nossa vida. Acima de tudo, acima de uma cura, acima de uma bênção material, Ele é o Deus da nossa salvação, é o que mais nos importa. Mas nós continuamos a perder o foco. A nossa oração, ela muda, muitas vezes, com uma simples frase, mas algo verdadeiro, algo do nosso coração. Quando nós dobramos nossos joelhos e dizemos assim, Pai, essa situação está difícil, Deus. Está tão difícil, Deus. Mas Deus, eu oro a Ti e digo que seja feita a Tua vontade, não a minha. Acima de tudo que seja a Tua vontade e não a minha vontade, Deus. E neste momento, nós estamos dizendo para Deus, Deus, não importa se o Senhor vai me curar ou não. Eu vou continuar Te servindo da mesma forma, Deus. Eu vou continuar Te adorando da mesma forma, Senhor. E eu falo hoje para vocês, meus irmãos, quem nós somos se Deus quiser nunca mais nos abençoar, nunca mais trabalhar em nossa vida, quem nós somos para pedir algo para Ele. Se hoje Ele nunca mais fizer nada por nós, quem nós somos para cobrar algo dEle? Nós não somos nada, não temos direito a nada. O nosso único direito é o inferno, como diz a palavra de Deus e não eu. Mas pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. Pela graça, um favor não merecido, nós somos salvos. E não porque merecemos algo. Eu sempre falo para Deus, Deus, sem a Tua presença, Pai, eu não sou nada, eu me reduzo ao pó, Deus. Entre eu e o nada é mais do que eu, Pai.
E é por isso que toda vez que eu tenho que assumir o altar de Deus, eu tremo. Eu me encho de temor. Porque eu não tenho que falar nada do meu coração, mas sim a vontade de Deus. Aquilo que Ele quer falar conosco. Pregadores, ministros, músicos são apenas um canal e nada mais. Apenas uma ferramenta e nada mais. Uma ferramenta apenas que a única coisa que tem que fazer é procurar estar limpa para ser usada por Deus. Mas as pessoas insistem em se inflamar o coração, insistem em achar que são alguma coisa, porque Deus entregou um dom. E nós vemos tantos ministérios começar tão bem, e de uma hora para outra, se acabar. É porque mudou a dependência. Começaram a depender da sua própria força. E Jabes fez essa oração. Ele tomou uma atitude na sua vida que transformou a sua vida. Transformou a sua forma de viver, mudou a sua situação. Porque ele orou com fé. E essa oração lhe fez ser conhecido. E fez o autor escrever em 1 Crônicas a respeito deste homem. Muitos homens estão com seu nome escrito na Bíblia, e isso é uma grande honra. Mas Jabes, ele foi o mais ilustre entre seus irmãos, porque ele se destacou. E se destacou como um homem de oração. E é o meu alerta hoje para a igreja. A igreja tem parado de orar. A igreja tem parado de buscar ao Senhor. Começamos a orar 30 minutos e não aguentamos mais. E eu começo a me lembrar da igrejinha de madeira lá do interior, em que as vigílias eram apenas de oração até às 7 horas da manhã. Não existia louvor, não existia bandas, movimento, era apenas a oração. E como isso faz falta hoje na nossa geração. Como isso tem feito falta hoje nos nossos dias. Nós não queremos dispor o nosso tempo com Deus. Não queremos ter essa intimidade com Ele. E é exatamente isso que Ele quer conosco. Que venhamos ter uma vida de oração. Que venhamos a sangrar os nossos joelhos em oração a Ele. Ter intimidade com Ele. Muitas vezes queremos ser usados por Deus, queremos dons. Queremos fazer e acontecer. E eu digo a forma que disso acontecer na sua vida, a forma de Deus te usar, é através da oração. Como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Nós precisamos ter uma vida de oração, voltar a uma vida de oração. De entregar tudo a Ele e dizer: Deus, seja feita a Tua vontade, Senhor, na minha vida. Mas nós queremos a nossa vontade fala mais alto muitas vezes. Fala muito mais alto. E é aí que não acontece nada. Deus, Ele quer ter uma intimidade conosco, Ele nos chama para uma vida de oração. Uma vida de conversa. E uma vez, tinha um irmão que estava visitando um pastor. Estava naquela casa e às 4 horas da manhã acende as luzes de algumas peças. E aquele irmão fica pensando: o que está acontecendo?
e vai lá, e encontra um ancião da casa orando, de idade. E ele se levanta, eu vou orar também junto com ele. E eles começam a orar junto. Orar e orar. Então aquele senhor se levanta no outro dia e diz, quando quiser, pode ir orar comigo lá. Eu estou sempre orando todos os dias, das 4 da manhã até as 7. Pode ir todo dia lá. Um ancião de idade. Orava 3 horas por dia, no mínimo. E hoje nós não conseguimos orar 1 hora por dia. Sim, nós temos trabalho, sim, nós temos a faculdade. Mas e quando chegamos em casa, muitas vezes, e a nossa primeira atitude é se jogar no sofá e ligar a maldita. E aí nós ficamos horas e passa o tempo e não percebemos. E daí as coisas começam a acontecer na nossa família. Começa entre a esposa e o marido não ter harmonia, não ter amor. Mas quando que você pegou sua esposa e convidou-la para orar, vamos orar? Vamos ler a palavra de Deus? Eu dou graças a Deus porque quando eu falo para Sula, vamos orar, eu não preciso falar 2 vezes. Ela já está lá no quarto me esperando. E é isso que fortalece uma família, fortalece uma casa, fortalece uma união. É a oração que muda a nossa vida, é a intimidade com Deus. É conhecer a Deus. Queremos conhecer a Deus. E como diz a palavra de Deus, prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. E a forma de conhecer a Deus é em oração, é em conversas com Ele, intimidade com Deus. É Deus nos dirigir a cada passo, a cada situação. Até mesmo na rua, quando estamos caminhando, nós estamos falando com Deus. É essa amizade que Ele quer ter conosco. É essa intimidade que Ele quer ter conosco. É uma oração sem cessar, diária, todo momento. E é isso que vai nos fazer livrar-nos do mal. Nos livrar do pecado. Nos livrar da cobiça, da tentação. É uma vida de oração. E quando somos íntimos do Senhor, pode vir o pecado, pode vir a tentação, mas nós estamos conversando com Ele. E nós entendemos naquele momento que não agrada ao Senhor aquela atitude. Eu começo a olhar para os patriarcas, para os apóstolos, e começo a pensar como eles tiveram tanto êxito, tantas curas, tantos sinais e maravilhas por onde eles passaram. Deus, como eles tiveram tanto êxito. Moisés, Senhor, como ele teve tanto êxito, Pai, em dirigir o seu povo, desde o Egito até Canaã, Pai. O êxito está baseado na oração, na intimidade com Deus. Deus falava com Moisés. Moisés ficava falando com Deus 40 dias no monte e não se cansava. Eu digo ainda mais, o maior exemplo de oração que já pisou na terra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Certa feita passou 40 dias e 40 noites em jejum no deserto orando. Antes de escolher os 12, passou uma noite inteira orando. No Getsemane, antes de ele ser preso, ele foi orar e convidou o Pedro, Tiago e João para ir com ele. E o que aconteceu? Eles não aguentaram orar nem somente 1 hora com Jesus. Imagina se eu e você estivéssemos com Jesus, nós também não iríamos aguentar orar 1 hora com Ele. Com certeza.
Pedro, não pudestes orar uma hora. Pedro, você não pudeste orar uma hora comigo. E é o que Deus fala para nós hoje. Vocês não podem orar uma hora comigo. É tão difícil. Eu não sou um Deus que apenas faz o que vocês querem, o que vocês precisam. Mas eu sou um Deus que quer ser o seu Deus, realmente. Que você se torne dependente de mim. E quando nós começamos a orar uma oração eficaz, uma oração que agrada a Deus, e começamos a dizer assim: Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Então Deus começa a se agradar da nossa oração, Deus começa a se agradar do nosso joelho dobrado, das nossas petições. E então Ele nos abençoa muitíssimo. Como diz a palavra de Deus, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Nós encontramos também tantos homens de Deus, tantos missionários, tantos reformadores que são exemplos de oração. Começando com John Hus, que morreu queimado. Mas o detalhe é que ele morreu queimando, cantando e orando. Moody nos fala, um homem de joelhos perante Deus é um homem melhor em cima de um púlpito. Jonathan Edwards, um grande reformador, que pregou um grande sermão muito conhecido, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E antes de ele subir para pregar este sermão, ele ficou 3 dias sem comer nada, 3 dias sem dormir, e 3 dias em oração. E quando ele começou a pregar este sermão, as pessoas seguravam nos pilares, achando que ia se abrir o chão. De tamanha presença e eficácia da palavra que ele trouxe. John Wesley, geralmente um pregador, um pastor prega em média 100 vezes ao ano, mas John Wesley pregava 700 vezes por ano, durante 54 anos do seu ministério. E ele orava desde que acordava até dormir, estava juntinho com Deus, orando. Susana Wesley, mãe de John e Carlos Wesley, tinha 19 filhos. E ela não ficava um dia sequer sem tirar uma hora para orar e falar com Deus. E dizia, não me interessam os meus filhos, o que me importa é meu compromisso com Deus. Charles Finney, quando estava angustiado, quando estava triste, passando por alguma dificuldade, ele se retirava aos bosques e ali ficava 2, 3, 4, 5 dias orando, até que Deus respondia a sua oração. Hudson Taylor, um grande missionário na China, a sua biografia diz: o sol nunca nasceu na China sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos. John Knox, um grande reformador escocês. Um grande reformador escocês. E quando a Inglaterra estava para guerrear contra a Escócia, a rainha da Inglaterra faz uma declaração e diz: eu não temo os exércitos escoceses, mas eu temo as orações de John Knox. Esse mesmo John Knox esteve um tempo fora do seu país, e quando ele voltou em 1859, o parlamento escocês declara então que a religião oficial do país, sendo o catolicismo, se torna o protestantismo. Você quer um exemplo mais recente? Josué Irion, um grande profeta dessa geração, brasileiro,
gaúcho, mora nos Estados Unidos, em Califórnia. E quando ele foi para o seminário de missões lá, ele se levantava todos os dias às 4 horas da manhã e ia para o templo orar. Todos os dias. Certo dia, ele acorda de madrugada, como matinalmente, e vai para a igreja orar. E quando ele chega lá, tem um profeta de Deus, e diz assim te diz o Senhor, quando tu te levanta de madrugada, eu já estou aqui te esperando, e eu ouço as tuas orações. Será que nós vamos ser lembrados um dia como homens e mulheres de oração? Será que um dia vão olhar para mim e dizer, era um homem de oração? Será que um dia vão olhar para você e dizer, era um homem de oração, um homem que Deus usava grandemente? Nós precisamos voltar à essência da oração, a uma oração eficaz, a uma oração que agrada a Deus, a uma oração não egoísta. Você tem lembrado de orar pelos seus irmãos? Você tem lembrado de orar pela igreja? Você tem lembrado de orar pela sua cidade? Ou suas orações são apenas orações baseadas no seu eu? E conforme a sua vontade, e não a vontade de Deus. Deus, Ele quer que tenhamos intimidade com Ele. Uma vida de oração, de entrega. E você vai ver que a partir disso Deus vai mudar a sua história. Não importa o nome que você tem, não importa de que família você veio. O que importa é que você fez uma oração eficaz, uma oração que transformou a sua vida, e você foi abençoado muitíssimo, porque você teve cura na alma, uma cura no espírito. E você não mais tem pressa mais de sair da presença de Deus. Quando nós somos abençoados muitíssimo, nós não temos pressa para sair da presença de Deus. Nós não temos pressa de ir embora do culto, porque o nosso culto ele nunca acaba, porque a nossa vida de oração ela nunca acaba. Não são apenas domingos, quinta-feiras, sábados. O nosso culto ele é contínuo, segunda a segunda. Nós não nos importamos mais com o horário. E quando nós temos pressa de sair da presença de Deus, quando nós temos pressa de ir para a nossa casa quando estamos no culto, quando nós temos pressa no momento do louvor de logo sentar na nossa cadeira e descansar, isto é um sinal que o Espírito Santo não está em nós. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, não importa mais nada, somente estar na sua presença. Faça uma oração eficaz hoje e diga a Deus, Pai, me abençoe muitíssimo, Pai. Cure a minha alma, Deus. Cure o meu espírito, Pai. Que eu venha ter prazer de estar na tua casa, Senhor. Que eu venha ter prazer, Pai, em dobrar os meus joelhos, Deus. Oh, Deus. Tiago capítulo 4, versículo 3 nos diz assim: pois pedes e não recebeis, porque pedes mal, segundo a vontade dos seus deleites. Mas em Tiago capítulo 5, versículo 16 nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ser justo é adorar a Deus, não importando mais nada. É estar alegre com Ele em todos os momentos. Então, a nossa oração
ela tem uma eficácia, ela tem uma resposta. Porque nós queremos uma intimidade com Deus, nós queremos conhecê-lo, e não apenas queremos o que Ele pode fazer por nós naquele momento. Entenda hoje que este alerta não é meu, e sim é de Deus para nossas vidas, porque eu me incluo também nesta palavra, que nós temos que começar a sangrar os nossos joelhos em oração, a colocar o rosto em pó, a não cansar de orar. Talvez você está dizendo, faz anos que eu oro por uma situação, e nada aconteceu ainda. É talvez porque Deus quer ouvir de você, que seja feita a tua vontade, não a minha, acima de tudo. Quando eu era adolescente, eu orei nada mais, nada menos do que 12 anos, para que meu pai voltasse para a casa de Deus. 12 anos orando, até que um dia ele voltou. Não canse de orar, persevere em oração, diariamente. Lembre-se de orar por todos, em unidade pela igreja, pelo reino. Comece a ser um agente de oração, comece a entrar nas casas para orar, comece a orar, aonde você colocar o seu pé, que você hoje possa sair daqui abençoado muitíssimo, e que você venha servir de bênçãos para as outras pessoas. Que Deus possa nos dar oportunidades nesta noite, de entrar em lares para orar. Vamos orar mais uma vez esta noite? E que não sejam apenas palavras. Como disse Jesus, não seja como os gentios, que oram e que acham que pelo muito falar serão ouvidos. Não é a quantidade de palavras, mas sim, é algo sincero do nosso coração que Deus quer ouvir. Uma oração sincera, não apenas cantar algo retórico, algo automático. Pai nosso que estás nos céus, como cantamos aqui na igreja, mas que seja algo verdadeiro, que possamos, no momento que cantarmos, analisarmos as palavras e dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Deus. Nós te adoramos, nós recebemos o teu governo sobre as nossas vidas, Pai. Nós te submetemos, Pai, quando dizemos: seja feita a tua vontade, Deus. Tu és a nossa provisão, Pai. Quando falamos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós pedimos perdão. Quando falamos: Deus, perdoa as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Que oração difícil, que momento difícil de orar. Será que é verdade isso que você está orando? Você perdoa aqueles que têm feito mal a você? Falamos em proteção, quando dizemos assim: não nos deixes cair em tentação, Pai. Não nos deixe, Pai, nos desviar do caminho reto, mas livra-nos do mal, nos liberta, Deus. E nós falamos em segurança para as nossas vidas, quando falamos: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Será que você pode fazer esta oração hoje? Mas algo sincero do seu coração? Nós vamos cantar neste momento, e que você possa usar esses exemplos de oração,
usar Jabes como um exemplo de oração e fazer esta oração em verdade. Dizer: ó Pai, eu te peço que me abençoes muitíssimo e que alargues as minhas fronteiras, Pai, e que tua mão esteja sobre mim e livra-me do mal. Nós vamos cantar este hino. Nós vamos cantar agora mais uma vez: Pai nosso que estás no céu. E hoje que a sua oração possa mudar o foco. Se o foco da sua oração tem sido algo que você quer, que você precisa, que você não deixe de pedir, mas que fale: Pai, seja feita a tua vontade. Assim como Jesus falou. Jesus estava num momento crítico, angustiado, antes de ser preso, mas ele diz: Pai, que seja feita a tua vontade. Que a nossa oração seja uma oração de querer a proximidade de Deus. Que a nossa oração seja uma oração de querer intimidade com Deus. E depois disso, depois que a nossa oração ser sincera e eficaz, Deus vai nos abençoar em tudo. Aquilo que a gente precisa, aquela cura, Deus vai nos curar, se for a sua vontade.